Estamos no meio de uma pandemia e, mais do que nunca, devemos fiscalizar o poder legislativo e o poder executivo. Eu vou explicar para vocês como que vocês podem fazer isso na cidade de vocês. No caso, eu vou dar o exemplo da minha cidade, que é de São Bernardo do Campo, e aí eu vou dar o passo a passo como é que você vai conseguir identificar aí no portal de transparência, tá bom? Bom, então eu vou fazer a transição aqui da minha tela para vocês conseguirem enxergar também. Agora, mais do que nunca, o cidadão deve fiscalizar. Gente, não tem como não aprofundar nesse assunto nesse momento, porque nós estamos aí num momento onde o dinheiro deve ser redirecionado para a saúde, para o combate ao coronavírus, e está podendo ser feito alguns contratos sem licitações. A gente já viu muitas denúncias, né, a respeito disso, inclusive, por exemplo, o cartel que desvia a merenda da educação, a área da saúde também tem muitos escândalos assim. Não se surpreenda se daqui a algum tempo aparecer aí corrupção de pessoas, de grupos que utilizaram dinheiro que era para ir para o coronavírus sendo desviado. Então, eu não vou me surpreender e não se surpreenda também, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acessar os portais de transparência, né, da sua cidade, que é garantido por lei, tá? Então, como é que você faz isso? No caso aqui, eu vou colocar, ó, portal de transparência Prefeitura de São Bernardo do Campo, apareceu aqui da Prefeitura, tá? Por que é garantido por lei? Aqui, ó, a partir do dia 16 de maio de 2012, entrou em vigor essa lei federal, né, 12.527/2011, que é de acesso à informação. Então, esse portal ele tem que existir em todas as prefeituras, nos 5.570 municípios aí do país. Município pra caramba, mas tem que ter esse portal, tá? E você não tem só o portal de transparência da prefeitura, como também o portal de transparência da Câmara dos Vereadores, tá? Então, são duas coisas diferentes, né? Então, uma do Poder Legislativo, Câmara dos Vereadores, e uma do Poder Executivo, que é a Prefeitura. Hoje, eu vou mostrar para vocês a da Câmara dos Vereadores. Então, vou pegar aqui para vocês verem certinho, tá? E aí, o que a gente pode ver também na Câmara dos Vereadores, nesse portal de transparência? Contratos, tá? No caso, esse sem licitação na pandemia, como eu citei, tá mais pro da Prefeitura, tá? Mas da Câmara dos Vereadores também tem alguns contratos que a gente pode questionar. Quais são esses contratos que estão em vigência, se é necessário nesse momento, né? Quanto que está custando para manter esse sistema em pé? Muitas pessoas falam que a democracia custa caro, mas o problema não é ela custar caro. O problema é quem são essas pessoas. São pessoas realmente que são cargos técnicos que estão trabalhando na área da saúde, educação e segurança, ou são militantes, comissionados com afim eleitoreiros, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso, né? Então quem são essas pessoas e se esses assessores aí são, a maioria deles, pré-candidatos na sua cidade, pessoa ganhando aí, recebendo dinheiro público, salário altos. Então isso é uma coisa que você pode questionar também, tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó, o primeiro cargos e salários, março de 2020. Vai abrir um arquivo em Excel, tá? Eu não vou expor o nome do pessoal, tá? Então eu vou deixar minimizado ali, vou expor só o total de pagamentos. Então, esses aqui são os cargos efetivos, pessoas concursadas que já trabalham lá. Então, dos cargos efetivos, nós temos todos esses daqui, ó, tá? Esses são os cargos efetivos e aí a continha dá aqui embaixo para vocês irem vendo. Aqui está o nome, né? Gabinete da Presidência, Secretária Legislativo. Então, aqui é a função da pessoa, tá, gente? Então, aqui fica no lado. Isso não sei se é em todas as cidades que funciona assim, mas eu estou mostrando como exemplo da cidade de São Bernardo do Campo, tá bom? Então, esses daqui, ó, até aqui embaixo são os cargos efetivos das 728 mil, só o salário, sem os benefícios que eu vou mostrar mais para frente, tá? Então, na minha cidade, esse mês de março que passou, foram pagos em salários, valor total, tá? Não é o valor líquido, o valor líquido tá aqui mais para frente. Então, 728 mil, só o salário, sem benefício. Aí embaixo tem os comissionados, tá? Então pensa assim, os cargos efetivos, isso depende da cidade, mas na minha cidade, em São Bernardo do Campo, eles têm aí uma média alta, o valor, né? Mas o grosso, o mais pesado são os comissionados, que vocês vão ver agora. Ó.
Então nós temos aí que são os assessores dos vereadores. Isso tudo aqui dá 1.981.000 só de salário. Então nós temos aí 283 assessores para 28 vereadores. Então são 10 para cada um, mas aqui está incluso também o do gabinete da presidência, o presidente da Câmara, além dos assessores dele, ele também tem os assessores da presidência, né, que isso é uma coisa que eu vou falar para vocês também daqui a pouco. E aqui na minha cidade nós temos 28 vereadores, né? Então cada um ganha R$ 15.031,75, dá 435 mil, o valor total desses salários. É o menor valor da Câmara, se comparado com juntando os comissionados e juntando os efetivos. Os vereadores não têm um gasto tão alto assim comparado com outros, mas a Câmara, no geral, ela custa bastante pro nosso bolso aí, que quem paga dinheiro público é o nosso dinheiro, tá? Detalhe, aqui nós temos 28 vereadores, só que faz mais de ano que nós estamos pagando por 29 vereadores. Tem um vereador que está afastado, né, que quando ele ganhou a eleição, ele assumiu uma secretaria, né, o prefeito chamou ele para assumir a secretaria, teve alguns escândalos, e aí a justiça afastou ele, mas ele continua recebendo o seu salário sem ter assessor. Gostaria de saber que justiça é essa, né? Às vezes eu me pergunto, pô, num momento de pandemia, que justiça é essa que paga 15 mil reais a um vereador que está sendo acusado por algumas coisas, né? Lógico que tem que provar inocência, a gente também não pode julgar, mas é complicado, tá? Então aqui a gente vai para o nossa segunda abinha, tá? O nosso segundo download. Aqui ele vai mostrar a despesa geral. Então, como eu falei para vocês, aquele lá era só o salário e aqui entra todas as horas extras, abonos, pagamento de substituição, tudo. Então, ó, o pessoal efetivo, tá? Daí, ó, 2.194.000 por mês. Esses são os nossos efetivos, tá bom? Pessoal comissionado, que são o que eu falei que é o maior grosso, que são aqueles 283 assessores no mês de março, né? 3.113.000 e os vereadores 529. Se a gente juntar essas três despesas, dá aqui, ó, 5.837, certinho aqui batendo, tá? O que eu acho ruim nesse momento? É um momento que os nossos vereadores, a Câmara, a Prefeitura, no país todo, deveria dar o exemplo e reduzir alguns custos desnecessários. Afinal de contas, não está funcionando tudo normal, né? Então, se o pequeno empresário, se o autônomo está tendo que reduzir e até alguns estão tendo que mandar embora, infelizmente, por que a gente vai manter um sistema tão pesado, né, como esse? Não daria para diminuir? Então, só para vocês darem uma olhada no mês passado, ó, esse aqui é o meu Instagram, eu coloquei lá que no mês passado, em fevereiro, a nossa Câmara Municipal em São Bernardo custou 5.214.000 no meio da pandemia. Continuando a pandemia, agravando mais ainda o quadro da pandemia, o valor não diminuiu, ele aumentou, 5.837.000. Então isso é um péssimo exemplo, né? A gente vê aí os valores aumentando e tanta gente no hospital, faltando leito, né? Tanta gente com dificuldade financeira, né? Quando a gente fala de saúde e economia, é uma coisa que agrega, não tem como separar uma coisa da outra, né? Porque sofre nos dois lados, né? Lógico que não dá para comparar vidas com finanças, mas é o momento que todo mundo está sofrendo, tá? Então, outro motivo, a gente tem que dar uma olhada nos contratos, tá? Hoje eu não vou falar muito dos contratos da prefeitura, sem licitação, mas a gente tem que ficar de olho aí a nível estadual e federal também, porque o Ministério Público dispensou a licitação de compras, né, durante a pandemia, então muitos dos contratos podem ser feitos sem licitação, a gente tem que dar uma boa olhada nisso, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, tá? Aqui também a gente tem contratos, uma das coisas que eu questiono muito. Então, se você pega aqui, pô, nós estamos no meio de uma pandemia, nós temos um contrato em vigência de locação de veículos. Aí você vai ali no mais, tá, tem aqui o nome do fornecedor, tá vendo que o término dele é 18/2/2021, tal. Na realidade, esse contrato aqui, ele está em vigência, ele começou em 18/2/2020, recentemente, né? O valor dele de 573 mil reais. Né? Aí você entra no contato, no download do contato, e aí você consegue ver certinho qual que é esse contrato, né? Quantos carros são. Por exemplo, aqui está aqui, ó,
sendo 1.520 para cada automóvel tipo hatchback, 2.800 para cada automóvel sedã, tal. Mas o valor do contrato total é aquele ali que eu mostrei para vocês. Então isso é uma coisa que você pode questionar também. Eu falei assim, pô, num momento como esse, precisa de tanto carro assim? Precisa um contrato de 573 mil reais? Não dá para encerrar ou pausar esse contrato? Que é uma coisa que eu acho que é um dever de cada cidadão. Não adianta só algumas pessoas fazerem essa fiscalização e as pessoas também não acessarem, não se envolverem mais. Então por isso que eu estou passando esse tutorial para você aprender a entrar no portal de transparência e saber realmente aí o que está sendo feito, né? Eu não vou entrar em detalhes no nome das pessoas, mas a gente identifica muito pré-candidato, muitas pessoas que não são técnicas trabalhando em algumas áreas, e isso desanima um pouco, né? Porque é algo também que a gente tem que questionar e bater de frente de vez em quando, não tem como. Outra imagem que eu vou mostrar dela para vocês aqui, isso daqui foi um gabinete do ano passado, eu fiz a média para vocês terem uma noção. Se a gente for juntar o salário do vereador, o chefe de gabinete, no caso da prefeitura, cada cidade varia, tá, gente? Em São Bernardo do Campo, o vereador tem 10 ali assessores, chefe de gabinete e os 9 assessores, tá? Então são 10 pessoas aqui trabalhando para o vereador. Só o salário delas dá 85 mil reais por mês. Isso o salário bruto, tá? Sem a gente colocar aqueles benefícios todos, tá? Outra coisa, quando eu falei que a nossa Câmara custou 5 milhões no mês de março, né? Mês de março, 5 milhões e 837 mil reais. Eu não estou colocando aí todos os custos da Câmara. Então, se você for colocar todos os outros custos, esse valor aumenta muito mais, né? Saiu até uma matéria num jornal aqui da região, do Diário do Grande ABC, que ia custar aí quase 80 milhões no ano a Câmara dos Vereadores em São Bernardo. Então, isso é algo para a gente ficar no pé. Realmente precisa? Democracia custa caro? Tudo bem, mas tão caro assim? Será que precisa de tanto cargo? Né? Então a gente tem que acabar questionando os vereadores, né? Pô, precisa de 10 num momento como esse? Não dá para reduzir para 6? Ou não daria para reduzir um pouco o salário aqui? Porque quem está pagando esse salário aqui somos nós, dinheiro público, do pagador de imposto, né? Então, pessoal, é isso daí. Isso que eu queria mostrar para vocês. Tinha outros dados aqui que eu queria também mostrar. Por exemplo, cada Câmara Municipal tem o seu presidente. Então, além do presidente ser um vereador ter os assessores, ele também tem os que ficam à disposição do gabinete da presidência. E aí um amigo perguntou mês passado, né? Você sabe quanto que custa total, né? O gabinete da presidência com os assessores? Bom, o total do mês de fevereiro que eu peguei aqui dá 172 mil reais, né? Com os assessores dele, né? E mais os assessores disponíveis para o gabinete da presidência, mais o valor do salário do vereador. Então, 172 mil reais só com essa pessoa. Então, essa é outra coisa que a gente também pode questionar. Todos esses dados, pessoal, estão no portal de transparência. Não é nada ilegal, protegido, que não possa ser divulgado. É só acessar lá. Então, ó, no caso da minha cidade, trp.câmarasbc, que é São Bernardo do Campo, .sp.gov.br. No caso da prefeitura, que eu vou falar num outro vídeo, é o portal de transparência, sambernardocampo.sp.gov.br. Aqui também a gente tem acesso a tabela de vencimentos, né, multas de trânsito, onde está indo o dinheiro. Então, é bem legal a gente dar uma acompanhada, tá bom? Então, é isso aí. Espero que vocês comecem a fiscalizar agora mais do que nunca nessa pandemia. Ajudem. Esse tutorial é justamente para você aprender a acessar os portais de transparência pelo celular, pelo computador. É bem fácil, bem prático. Não percam tempo, questionem, manda mensagem para o vereador, para o prefeito, fala assim, meu, por que o cara tá ganhando tanto? E esse cara aqui que entrou, e esse que é filho do outro, o que tá fazendo ali? Tem que questionar. É um momento que o dinheiro público não pode ser jogado aí à toa e a gente precisa usar ele realmente para as áreas essenciais, né? Saúde no momento, mas depois segurança e educação. Tá bom, gente? Muito obrigado, grande abraço e até mais.